Agora, esse assunto nosso é riquíssimo, né? Sim. Vai ter um papo sobre a questão de namoro, de relacionamento. Porque é natural no ser humano, né? Desde o Éden, essa necessidade de se completar, né? Com o sexo oposto. Começou com Adão, né? Deus fez toda a criação, tudo era bom, mas havia um detalhe ali com Adão. No caso de vocês que têm esse ministério, vocês sentem que esse ministério é respeitado na igreja, é valorizado na igreja? Ou parece que é mais assim, sabe aquela coisa assim, apêndice na igreja? O importante é evangelismo, é missões. Como é que vocês lidam com isso? Olha, eu vejo dessa forma. Às vezes ele dependendo da localidade, a gente que viaja o Brasil todo, existem pessoas que falam assim, não precisa disso aí não. Por exemplo, nós temos um culto na Lagoinha onde a gente fala só sobre relacionamento, que é o de quarta-feira, culto do Olhar ao Altar. E aí tem gente que chega pra gente um outro dia, em outro culto, e fala assim, não, quando eu começar a namorar, eu vou lá. Eu não preciso ir lá agora não, porque eu tô bem, né? Então, existe sim essa questão onde as pessoas não valorizam tanto, mas é uma questão que Deus valoriza muito, porque Deus nos criou para relacionamentos, né? Você está falando aí de Adão, estava sozinho e de repente Deus criou a mulher. Adão ele tinha Deus para se relacionar, mas Deus estava acima dele, vamos colocar assim. Talvez tivesse ali os animais, né? Mas estava abaixo deles. Não dá para se relacionar de igual para igual. Foi quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Né? Mas, pô, o homem tinha Deus para se relacionar, como é que é isso? Né? Mas é alguém que esteja no mesmo nível ali. Então, existe essa necessidade do ser humano de se relacionar. Quem quer se isolar, a gente pode falar, quem quer se isolar acaba se estrepando na vida, porque nós não fomos criados para viver isolado. Né? A gente foi criado para relacionamentos. Agora, uma expressão que a gente ouve, né? Escola de noivos. É tão interessante, né? Um curso para pessoas que são noivas. Como é que é isso, pastor Arnaldo? Então, na verdade, ainda respondendo a sua primeira pergunta, eu concordo com o pastor Leandro e a mesma coisa se aplica a gente. Realmente, a gente vê que não há aquela valorização explícita das pessoas, dos cristãos, de falar assim, puxa vida, não vejo a hora de entrar para o curso de noivos, porque eu quero estar ali. O cara, muitas vezes, ele fala assim, pô, eu vou fazer porque é um obrigatório, né? Vamos dizer assim, hoje existe uma norma na nossa igreja, a Igreja Batista da Lagoinha, onde a pessoa para casar na igreja, ou mesmo que não case nas dependências da igreja, mas use um pastor da igreja para casá-la, ela precisa fazer o curso de noivos. E ela precisa receber o certificado. E para receber o certificado ao final do curso, tem uma série de requisitos dentro do curso. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, bom, como eu sou obrigado, aí eu vou fazer. A gente tem visto que o curso de noivos na Igreja Batista da Lagoinha é bem mais valorizado por pessoas de outras igrejas que vão lá fazer do que... Pode fazer de outra igreja? Pode. Não somente pode fazer, mas inclusive pessoas que não são cristãs podem e até devem fazer o curso de noivos. Então o curso é totalmente aberto para qualquer pessoa. Pessoa cristã ou não cristã, cristã da Lagoinha ou de outra igreja evangélica, não tem problema. O curso está aberto. E essas pessoas que são de outros lugares, acaba que elas fazem o curso com mais intensidade, com mais afinco, comparado com a média dos de casa, vamos dizer assim, entendeu? Dos locais. Eu e a Aline fizemos o curso de noivos. E assim, foram 3 meses ali. Sim. Que assim, revolucionaram o nosso relacionamento. Muitas coisas que a gente poderia resolver de uma forma muito mais dramática e drástica dentro do casamento, nós conseguimos resolver antes, ali no curso de noivos. Né? Então a gente. E aí eu estava falando com ele ali no bastidor que tem pessoas que terminam o noivado no curso de noivos e eu gosto disso, entendeu? Sim. Eu acho barato porque é melhor, tem uma máxima que eu aprendi lá, assim, é melhor um noivado terminado do que um casamento fracassado. Né? E aí a gente se complementa muito, porque tem gente que tá noivo, mas não deveria nem ter noivado. E aí, se você vem antes, tem gente que está namorando, mas não deveria nem estar namorando, né? E aí a gente chega no solteiro para preparar esse solteiro com princípios para que ali na solteirice ele já faça escolhas que vão reverberar lá no casamento dele. E esse trabalho complementar, o trabalho de base feito pelo Leandrinho é excelente, porque a conscientização, a cabeça sendo feita ali segundo os moldes do Senhor Jesus, do padrão de vida, do padrão de relacionamento, muitas vezes já faz com que a pessoa chegue para o curso de noivos, que é
vamos dizer assim, comparado com o trabalho que ele faz, o dele é de longo prazo, o nosso é de curtíssimo prazo. 3 meses. 3 meses, né? Então, 3 meses, por mais que as pessoas pensem assim, poxa vida, mas eu vou fazer um curso de noivos que dura 3 meses, é super longo, as pessoas podem até pensar. Mas depois que você entra para fazer esse curso, passa voando. É uma vez por semana? Ele é uma vez por semana, é todo domingo de manhã, de 8h30 da manhã a meio-dia. Todo domingo, o curso acontece 3 vezes por ano. Fevereiro, março, abril. Depois, junho, julho, agosto. Setembro, outubro, novembro. Então, são 3 cursos. Tem formatura? Tem formatura, tem certificado, tem controle de presença. A pessoa não pode ter mais do que um certo limite de faltas lá, senão ela não forma, né? Então, assim, a gente tem testemunhos e mais testemunhos de pessoas que falam assim, poxa vida, mas eu vou entrar para esse curso, vou ser bisbilhotado, vão querer acompanhar minha vida, vão querer fuxicar minha vida, saber como é que eu tô, não sei o quê. E a pessoa entra com certas resistências e no final do curso a pessoa já sai assim, puxa vida, não estou acreditando que acabou, foi tão bom, transformou tanto nosso relacionamento. E como eu estava falando, há pessoas que já entram, já tratadas, muitas vezes já purificadas, já, vamos dizer assim, trabalhadas, né, do olhar ao altar, e fica muito bom pra gente. A pergunta pode ser idiota, mas eu vou fazer. Mas pode namorado fazer o curso de noivo? Para ver se quer ficar noivo? Acontece, isso acontece. Acontece muito. De pessoas que estão namorando e ainda nem tem data, previsão de quando vão casar, fazem inscrição. Não tem problema, né? A gente recomenda que por exemplo, o curso que vai começar agora em fevereiro do ano que vem, ele é para pessoas que vão se casar até fevereiro de 2018. Né? Então é um prazo de um ano. Porque, na verdade, sim, são tratados praticamente todos os assuntos ali dentro. Então são tratados assuntos que são até, de certa forma, assim, do ponto de vista bíblico, bem íntimos da pessoa, né? Aulas, por exemplo, de vida sexual, assuntos desse nível, e que geralmente são mais apropriados para pessoas que já estão na reta final indo para o casamento. Né? Se de repente o cara está na empolgação, acabou de começar a namorar e vamos lá fazer o curso de noivos, ele vai fazer. Mas muitas vezes pode ser que esse cara até rompa o relacionamento dele ali durante o curso ou depois e desperdiçou aquele momento dele ali no curso, entendeu? Mas no caso, por exemplo, você que trabalha com namorados e com solteiros, qual que é a pauta? Quais são os temas? Nós tentamos pegar a pessoa desde a troca de olhares. Por exemplo, no mundo lá fora, a pessoa que não é crente, por exemplo, quando quer chegar em alguém para começar um relacionamento, ele tem uma maneira de chegar. Então aqui a gente ensina, peraí, como um cristão deve fazer? A paquera gospel. Mas antes ensinando os princípios. Peraí, para que o namoro? O que é o namoro? Você está solteiro, você está se sentindo sozinho, está se sentindo carente, você está desesperado para ter alguém? Será que isso é um motivo plausível para você entrar num relacionamento? Será que esse motivo, entrar num relacionamento dessa forma, não vai destruir você e a outra pessoa? Quais são os motivos corretos, ou como eu devo estar enquanto solteiro, para que eu fale assim, ufa, agora eu posso entrar num relacionamento, ser feliz nesse relacionamento e prosseguir para um objetivo que é o casamento, né? Eu gosto de falar assim, crente não namora para ver no que vai dar, crente namora para casar. Sim, Aí eu falo assim com as meninas, mas calma, não é que sim, o rapaz chegar em você, oi, tudo bom, eu quero namorar você, e você chegar para ele e virar assim, qual é a data do casamento? Vai espantar o rapaz, né? Mas é o objetivo. Eu acredito que tudo aquilo que nós fazemos com um propósito, isso facilita muito de nós não desviarmos o olhar. Né? A maior dificuldade dos casais de namorados hoje, nós fizemos essa pesquisa, número 1, é permanecer em santidade. Né? O que é a santidade? É a decisão de agradar a Deus e inclusive, como a gente está falando de relacionamento aqui, a gente envolve a questão da sexualidade. Os casais de namorados, eles fazem antes do casamento aquilo que eles deveriam fazer no casamento. Né? E segundo o que nós temos de entendimento das Escrituras, isso não agrada a Deus. Então eles querem agradar a Deus, mas não conseguem. Então o desafio número 1 dos casais de namorados não é ciúme, não é rede social, sem ciúme tem questão de rede social, tem tudo, mas é a questão de permanecer em santidade. Então a gente mostra para eles, espera aí, por que você tem que fazer o que você está fazendo? Faça com propósito. A maioria dos casais de namorados que a gente atende e que
a gente vê claramente o propósito de casamento neles, esses são os que mais conseguem, vamos dizer assim, segurar a onda, entendeu? Aqueles que estão assim, bem soltos, eu pergunto, e eu gosto de perguntar isso em gabinete, por que vocês estão namorando? Né? E hoje em dia a gente ministra seminários pelo Brasil todo e a gente orienta, no púlpito mesmo, as namoradas perguntarem para os namorados, por que você está me namorando? O que você quer comigo? Quais são suas intenções para comigo? Aquela pergunta que os pais de antigamente faziam, quais são suas intenções para com a minha filha? Porque se não tiver um propósito bem definido, é muito difícil você prosseguir, passar por uma escola de noivo, ser bem-sucedido ali e ter um casamento bacana e bem-sucedido lá na frente. E eu quero ressaltar que todo esse ensinamento de antes, incluindo o curso de noivos ali, a gente já falou sobre isso em um outro programa, ele não garante um casamento automaticamente feliz lá na frente. Né? Até mesmo porque casamento ele não vem pronto, ele tem uma construção, né? Porque as pessoas elas querem fazer essa troca assim, eu vou viver santidade no namoro, então Deus vai me dar um casamento abençoado, vai me dar um casamento maravilhoso. Porque peraí, você vai viver santidade no seu relacionamento, você vai fazer tudo que Deus deseja, vai seguir as escrituras, porque você é filho de Deus, né? Você não faz isso para ser, você faz porque você é. Né? Porque você é. Então a visão é outra e fica muito mais leve do que é imposto por aí afora. Né? Antigamente se apontava o dedo, não pode, não pode, não pode, não pode. A pessoa não sabia nem o porquê. Então na frente da gente, dos pastores, estava todo mundo legal, mas por trás a gente nem sabia como é que estava. Estava uma podridão. No caso do ministério de vocês têm um instrumento muito legal que é o YouTube, não é isso? Nós temos um vídeo, queria que a gente visse. Depois aí o pastor Arnaldo e o Leandro vão comentar um pouquinho sobre... parece que esse vídeo é sobre como escolher a pessoa certa. Vamos lá. Eu sou a Aline. Eu sou o Leandro. Estamos aqui para falar sobre o tema Onde está a pessoa certa? Eita, tema bom, né, gente? Eu sei que a dúvida de grande parte, da maioria dos jovens, eles querem saber onde é que está a pessoa certa, onde eu encontro a pessoa certa. Eu quero falar para você primeiro sobre onde é que não está a pessoa certa. A pessoa certa para a sua vida, ela não está na balada, ela não está na boate, não está no boteco, não está no mundo, não está lá fora. É a pessoa certa para a sua vida, porque muitas vezes você tenta montar um estereótipo de pessoa, de lugar onde é que você vai encontrar essa pessoa, e esse não é o lugar certo. Você criar a pessoa certa para a minha vida, vai estar numa faculdade, porque ela vai formar, vai ter muito dinheiro, vai ter muita grana. Não é essa pessoa certa para a sua vida. Não estou dizendo que é a pessoa errada também, você já vai saber. Mas muitas vezes você quer aquela pessoa pela aparência, você quer aquela pessoa, o lugar que ela está. Se ela está num lugar bom, pode ser a pessoa certa para mim. Se ela está num lugar na sociedade um pouco inferior, é a pessoa errada para mim. A pergunta é, onde é que está a pessoa certa, mozão? A pessoa certa está em Deus. Exatamente no momento que você está buscando o Senhor, buscando essa direção, Deus, onde está a pessoa certa? Você, moça, o rapaz está fazendo a mesma oração. Onde está a pessoa certa, Senhor? A pessoa certa está em Deus. O Senhor vai unir os propósitos. Você orando na sua casa, Ele orando na casa dele, e o Senhor vai unir vocês dois. Está no Senhor a pessoa certa. É isso aí, gente. A gente volta com mais dicas para você. Até a próxima. Deus te abençoe. Ei, Leandro, qual que é o endereço aí para ver esses vídeos? Rapaz, esse vídeo é lá de trás mesmo, assim. Sem barba. Sem barba, sem topete. Nada. Cruzinho ali. O endereço é youtube.com/do olhar ao altar. Tudo junto. Do olhar ao altar. Pastor Arnaldo, no caso ali, tem noivo que descobre durante o curso que não está com a noiva certa. Sim, sim. E aí, sim. O que acontece? Isso acontece. Tranca a matrícula? Como o Leandrinho falou, nós podemos dizer que ficamos satisfeitos. Não gostaríamos, mas ficamos satisfeitos por haver um rompimento durante o noivado.
por exemplo, durante as aulas do curso de noivos, naquele momento que a pessoa recebe conhecimento, recebe uma carga muito grande de conhecimento ali, e aí eles acabam chegando à conclusão que não era para ser e rompem. Isso é a situação ideal, comparado a esse casal que persiste, vai levando, não estão zerados, não estão com as arestas aparadas e entram para dentro do casamento e ali dentro vai ter pepino e pode chegar a um divórcio. Mas isso é terrível. Qual momento do curso que você acha? Qual disciplina do curso mexe mais com os noivos? Tem alguma assim que você... Não tem uma específica, mas em termos assim de confronto, né? Existe uma aula que eu inclusive dou que chama Relacionamento de Noivado, onde é falado sobre essa questão sexual, a questão de santidade, a questão de pureza, a questão dos princípios bíblicos, o que Deus coloca sobre isso. Nessa mesma aula também é falado sobre um assunto que é bastante polêmico, que é a questão do julgo desigual, né? A pessoa que de repente é cristã e ela começa a namorar e quer casar com uma pessoa que não é cristã. Mas lá vocês aceitam no curso casais de evangélico com não evangélico? Sim, em termos de aceitar para poder fazer o curso, sim. Mas lá dentro do curso, essas pessoas vão ser acompanhadas, né? Essa é a estrutura do curso, há um acompanhamento pessoal de cada casal de noivo ou namorado que entra para fazer o curso, ele recebe sobre ele um casal de conselheiros que vão durante esses 3 meses acompanhá-los dentro da abertura que esse casal de noivos ou de namorados der para serem acompanhados, tirar dúvida das aulas, fazer visitas, encontros particulares para acompanhamento. E aí, nesse caso, quando uma pessoa é cristã e a outra não existe um tratamento diferenciado, né? O objetivo com o não cristão é total foco de evangelismo, de ganhar ele para Jesus, de mostrar a luz do evangelho, né? Não tem como nós chegarmos para uma pessoa que não é cristã e começar a falar com ela ensinamentos do que nós ensinamos normalmente, como se ela fosse cristã, né? Falar, por exemplo, para essa pessoa sobre dízimo, falar para essa pessoa, por exemplo, sobre vida de oração, sobre culto doméstico, mas a pessoa nem conhece Jesus ainda, nem se entregou a Jesus. Então, o foco é trabalhar para ganhá-la para Jesus. Enquanto que a pessoa que está com ela, que pretende se casar com ela, que é cristã, o foco já é outro. O foco já é mostrar o padrão, o que a Bíblia diz a respeito daquilo que ela está fazendo. Né, um erro que ela está cometendo, que é 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que mostra sobre o julgo desigual, não se pôr em julgo desigual, não há comunhão de luz com as trevas e tudo mais. Então, a gente deixa isso muito claro para eles. Porque o pastor Arnaldo falou que o julgo desigual é um tema tratado no noivado, não é? Quando dois, né, o noivo, a noiva, por exemplo, um deles é evangélico, o outro não, isso é tratado, que isso pode dar um problema depois, né, e tudo mais. E eu perguntei para o pastor Leandro, isso também se trata com o namorado ou deixa para o curso de noivos? Como é que é? Tratamos e temos que tratar disso o tempo todo. A gente fala que tem... o inimigo muitas vezes fica soprando no ouvido, principalmente das meninas, que assim, não tem homem para mim aqui dentro da igreja. Não, isso a gente ouve constantemente. Né? Falta homem no mercado. Não sei o que lá, aquela coisa toda e por aí vai. Então nós temos que falar isso o tempo inteiro, porque é bíblico, é um princípio bíblico. E às vezes a gente entra na Bíblia e fala, aí daqui a pouco vem gente perguntar, é porque ele é tão bonzinho e tal, não sei o que lá, não sei o que, aquela coisa toda. Né? E aí eu começo a tratar de coisas mais superficiais para chegar na linguagem deles, para depois trazer para o profundo. Fala assim, olha só, porque a pessoa chega pra gente e fala assim, é que eu conheço um caso que deu certo. Isso, sempre tem. Aí eu falo assim, me fala mais um. Aí a pessoa gagueja. Eu vou te falar então 10 que deram errado aqui. Né? E tem um amigo meu, ele usa uma ilustração muito interessante. Ele fala assim, tem duas empresas de ônibus. Fazem o trajeto Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, por exemplo. As duas, empresa A e empresa B. A cada 100 ônibus que a empresa A vai para o Rio de Janeiro, levando seus passageiros, um só chega, 99 tem acidente fatal, todos morrem. E da empresa B, não, mais de 90% chega lá. Por qual empresa você viajaria? Não é pela A, né? Aí ninguém fala que é pela A, mas parece que na hora de se relacionar, eles querem ir pela A. Entendeu? Não, mas se eu vou estar dentro do ônibus que vai dar certo, né? Querem arriscar isso, né? Então a gente sempre tenta mostrar para eles que, olha só, peraí, vamos lá, vamos projetar, fazer um exercício de projeção. Essa geração de hoje só olha para o agora, para o próprio umbigo, né? Então vamos lá.
vocês vão se casar. Domingo à noite, vocês vão para qual lugar? Que lugar vocês vão frequentar? No namoro já acontece disso, né? Mas assim, depois que casa, tem os filhos. Seu filho vai para onde? O maridão gosta de ir pro bar. A esposa gosta de ir para a igreja. Para onde seu filho vai? Mas como vocês são um casal exemplar, excelente, vocês vão combinar, porque tem concordância, né? A cada domingo um vai para um lugar. É isso que você quer para o seu filho? Agora, no caso, o pastor Arnaldo até mencionou, e queria levar a pergunta para vocês dois, uma pergunta do Sérgio. O Sérgio manda essa pergunta sobre uma situação. Porque o senhor falou assim, a gente entende que tem que ser um relacionamento entre cristãos. Mas na nossa sociedade, você tem as pessoas, nós somos um país que se considera cristão. Você tem cristão evangélico, que é o nosso caso, tem pessoas que são cristãs católicas, que se dizem cristãs, é claro, tem cristãos espíritas. Então, quando se diz que é entre cristãos, está se dizendo entre cristão e evangélico, é isso? Sim, sim. Entre cristãos evangélicos. Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, você é cristão? Eu falo, sou. Eu sou kardecista. E ele se considera cristão. Qual que é o problema? E o Sérgio pergunta o seguinte, ele fala de uma situação que aconteceu, de que uma moça, que era católica romana, começou a namorar um rapaz cristão evangélico. E essa moça católica romana se converteu ao evangelho, se tornou evangélica, aceitou Jesus Cristo, não é? E a família dela agora que não aceita. Como essa moça deve reagir agora? Porque por ela ter se convertido ao evangelho e se tornar agora uma cristã evangélica, né, tem um compromisso com Jesus Cristo, como nós entendemos que deve ser, e a família não concorda. O que ela tem que fazer? Nesse caso, é uma situação difícil para esse casal, né? Nós ensinamos lá na escola de noivos que é importantíssimo e é imprescindível que haja, mesmo que os pais não são cristãos evangélicos, mas haja a concordância e haja a bênção desses pais sobre esse casal que vai se casar. Nesse caso, como há uma contrariedade, os pais ali estão, puxa vida, não, nossa família é super tradicional, nós sempre fomos católicos romanos e tal. O que esse casal vai fazer? Eles têm a convicção de querer casar um com o outro? Para ter essa convicção, eles se amam realmente? Sim. Vou pagar o preço. Esse é o primeiro passo. Eles têm a certeza do amor um pelo outro. A partir daí, eles vão tratar aquela família de uma forma como é esperado sempre, né? Com total respeito, com total carinho com aqueles pais, de forma que aquele rapaz que vai entrar para a família, ele vai conquistar o coração daqueles pais ali, para que aqueles pais passem a gostar dele. E para que o quesito de ele ser um evangélico nem fique preponderante. E sim, poxa vida, eu gosto tanto dele, ele considera ele como um filho. Ah, ele é cristão evangélico? Isso é um detalhe. Às vezes o problema da família não é nem o fato dele ser evangélico, é da filha ter se tornado evangélica. Sim, né? Talvez essa é a bronca. Mas sabe que os noivos ou os casais de namorados, a maioria deles não sabem lidar com isso da forma correta, como o pastor Arnaldo está colocando aqui. Ao invés de eles fazerem isso e tentarem ganhar os então sogros ali, né, e tal, a família da outra pessoa, eles tentam, por exemplo, o rapaz é o que é o odiado ali. Então, às vezes, ele tenta revidar isso, trazendo a menina pro lado dele, falando mal da família dela para ele, aquela coisa toda. E eu falo sempre com os rapazes, às vezes, que fazem assim, ou até mesmo as moças. Cara, ele nasceu na família lá, você tá querendo colocar ele contra a mãe dele, contra o pai dele, não vai dar certo. Aí eu sempre dou esse conselho. Você que tem que conquistar a família, não sei como você vai fazer isso, mas você pode fazer isso. É um trabalho, é árduo, relacionamento. Eu falo com as pessoas não querem trabalhar, elas querem relacionamento tudo pronto. Fast food, né? A gente não está pronto, a gente vai crescer, entendeu? Como um grande escritor americano, Hal Evers, falou, minha esposa teve 5 maridos, cada um deles era eu. Porque ele cresceu, ele mudou, ele se reinventou. A gente não está pronto 100%, mas nós precisamos ter esse entendimento que para o relacionamento existe um mínimo necessário para que a gente consiga, estabelecendo essa base e não sendo uniforme, sabe? Assim, eu tenho que ser igualzinho a ela tem que ser igualzinho a mim. Não, é saber lidar com as diferenças, saber lidar com os conflitos, saber lidar com aquilo que eu não concordo, né? Enfim, isso é muito importante para que esse relacionamento cresça, lidando com a família, com todo mundo, porque você vai lidar pro resto da vida. Tem que respeitar. A base, a gente aconselha muito, a gente fala com os casais,
começou a ter essa resistência, você viu que você vai ser resistido pela família dela ou dele, vai para o joelho, vai para a oração. Gera isso em oração. Começa a orar pela vida deles, pedir o coração deles ao Senhor, principalmente para que eles também sejam iluminados pelo Senhor, para que se convertam aos pés de Jesus. As coisas se transformam pela oração. Sim. Não tem como, situação como essa, aquele casal que tem a certeza, é crente, busca o Senhor Jesus, quer viver uma vida em santidade, está vivendo em santidade e quer casar no altar do Senhor, se dedicando ao Senhor, não tem como as trevas impedirem aquilo ali. Ele vai conseguir. Pode ser que ele tenha que adiar o plano dele. Como eu, por exemplo, tive que adiar meu casamento também por um motivo até profissional. Mas adiar casamento não tem problema nenhum. Isso nós ensinamos lá. Você tem que adiar por um motivo, de repente um desemprego, de repente uma resistência dos pais. Adia o tempo que for necessário. Se for de Deus, mas case com a bênção dos pais. É importante isso. E o que acaba acontecendo em vários casos que eu já peguei é que às vezes o rapaz era odiado pelo pai da menina, mas agora a menina tem que brigar com o pai para ter a atenção do namorado porque os caras se tornaram amigos, entendeu? Sim, acontece muito isso, né? Sim. No caso do problema maior entre os casais, a gente vive uma sociedade que os valores morais estão totalmente corrompidos. Sim, totalmente corrompidos. E parece que a igreja, como instituição, não é? Ela está acabando com um certo processo de mundanização. Valores mundanos do relacionamento homem e mulher estão entrando para dentro da igreja. Como é que vocês lidam com isso? Você, Leandro, no seu ministério, você, pastor Arnaldo, no seu ministério, da questão do contato físico, seja no namoro, seja no noivado. Quais são os limites? Quais são as orientações? Eu lembro que teve uma época que tinha uma expressão que foi muito usada no nosso meio chamada corte. Né? Como é que era isso? Como é que é isso? Como é que se lida com isso? Eu vejo, é um problema muito crônico, né? Isso, as pessoas estão vindo e trazendo tudo isso juntamente consigo. E graças a Deus eu falo sobre esse assunto de relacionamento e eu sou um exemplo disso. Tem pessoas que falam sobre relacionamento e cresceram na igreja, casaram-se virgem, aquela coisa toda. Mas hoje em dia a maioria dos jovens já vieram todos estragados lá de fora. E aí eles apontam o dedo para essas pessoas e falam assim, aqui, mas eu já tive minha prática lá fora. Eu não consigo ficar sem sexo. Tem gente que fala assim. Graças a Deus eu também vim lá de fora e provei com a minha vida que dá para ficar sem. Né? Eu me converti aos 18 anos, era pagodeiro no Rio de Janeiro. Então, assim, fiz muita coisa errada antes de conhecer a Cristo, mas graças a Deus a gente que tem uma experiência forte com Jesus Cristo, a gente consegue, porque Ele está conosco para nos ajudar. Sim. Nos ajudar. Então, quando a gente pega essas pessoas que vieram lá de fora trazendo tudo isso, a gente tenta ao máximo fazer com que elas compreendam as Escrituras. Mas cada um é um tipo de solo. Né? E aí, há muitos anos do Brasil, entrou essa questão da corte. O que é a corte? O que é a corte atual que as pessoas falam? Basicamente, as pessoas se relacionam, elas estão, entre aspas, namorando, mas não tem toque físico. Não beija na boca, não abraça apertado, justamente para não despertar, segundo essas pessoas que aderem à corte, para não despertar esse desejo e eles vierem a cair, né? Chegarem a cair. Então, tem isso. Só que aqui, o problema todo disso é a imposição disso. Se eu falar assim, olha, aqui na minha igreja, quem vai namorar não pode namorar, tem que fazer corte. Mas sem a pessoa entender esse princípio, eu e a Aline, por exemplo, a gente começou a namorar, a gente não conhecia ainda essa palavra corte, esse sistema de corte. Mas a gente percebeu, depois de um tempo de namoro, que se nós continuássemos namorando do jeito que a gente namorava, porque nós somos um casal que nos conhecemos lá fora no mundo. Ah, sim. Nós começamos a namorar lá e depois de um ano, exatamente um ano, nós conhecemos a Jesus. Então, o que você conhece é o que você vai ser, é o que você vai praticar. Né? Então, graças a Deus, a gente não teve relação sexual lá, a Aline era muito difícil e tal, mas eu queria. Né? E continuei querendo depois que me converti. Namorando, sem casar, namorando. Namorando. Não conhecia os princípios, a gente foi conhecendo os princípios e percebendo que se nós continuássemos daquele jeito, nós iríamos
colocar tudo a perder no nosso relacionamento. O conhecimento, ele vai te trazendo libertação, mas ele também vai te trazendo responsabilidade. Você sabe o que é a vontade de Deus e você então decide agradá-lo. Não é porque um pastor está falando simplesmente, não é porque todo mundo está fazendo, não é porque é uma modinha entre os crentes. Não, é porque eu quero agradar a Deus, eu sou filho de Deus, então agora a minha vida é agradar a Deus. Se a minha vida é agradar a Deus, é no meu trabalho eu vou agradar a Deus, vou ser honesto lá no meu emprego, é relacionamento com meus pais, inclusive no relacionamento de namoro. No caso do noivado, pode ter um perigo, né? Porque assim, já estamos noivos. Vou fazer um test drive. Fazer o teste. E acontece de pessoas... hoje, infelizmente, concordo plenamente com o que o Leandrinho falou. A estatística mostra, nas nossas estatísticas, dentro das aproximadamente 450, 480 casais que passam nas nossas mãos durante todo o ano, por ano, né? A estatística mostra que uma grande maioria já teve ou está tendo relacionamento sexual, ou seja, naquele momento antes de se casarem. Isso é uma infelicidade muito grande. Tudo crente. Tudo crente, né? Então, assim, coisa. É aquele negócio, poxa vida, mas eu amo tanto, nós já estamos com a data marcada, é melhor eu testar agora para ver se de repente eu não gostar, é mais um motivo até mesmo para eu acabar o relacionamento e depois não ter um divórcio. Então, assim, as desculpas mais feias possíveis, entendeu? Mas, assim, a gente fala claramente, essa questão da santidade, ela tem que ser preservada, a gente fala abertamente. Se você caminha por esse lado agora e não se preserva em santidade, você age consumando um ato que não te cabe nesse momento, você está abrindo a porta literalmente, escancarando de maldição na sua vida. E você está entrando com maldição para dentro do seu casamento. Aí depois as pessoas não entendem por que eu tenho dificuldade de engravidar, estou casada há 10 anos e não consigo engravidar. Eu tenho direto problemas de doenças urinárias e tudo mais. Eu tenho problemas de ejaculação precoce, ou então problemas que precisam ser tratados, normais, vamos dizer, do ponto de vista fisiológico, mas, na verdade, não foram simplesmente por problemas físicos, foram por brechas espirituais abertas e que vão atrapalhar ali na vida plena dele, como casado já, mas que ele não tratou, não se arrependeu, deixou portas abertas ali e o inimigo entra e... Entendeu? Então... Mas independente dessa questão de ter ou não ter problemas depois, não quer dizer que vá ter, mas pode ser que portas abertas dão permissão para o inimigo fazer isso. É errado. Independente disso, é errado. A Bíblia nos fala claramente pela questão de santidade, né? Então nós temos que cuidar muito bem desse aspecto e isso é uma coisa que é um ponto bastante delicado dentro do curso de noivos. Você quer ver? Acontece uma inversão de práticas aí também, né? O que nós temos visto? Casais de namorados transando e casais casados não transando. Que mal se beijam. Que mal se beijam. O Espírito Santo uma vez falou uma frase no meu coração e eu fiquei assim, muito chocado com ela. Ele disse assim, casal casado que não transa está tão em pecado quanto o solteiro que transa. Porque Deus ele não criou casamento e falou assim, agora é opcional. Se você quiser, não. Eu falo até com os meninos, casou, tem que fazer, meu irmão. O seu corpo não é seu, é dela. E o dela não é dela, é seu. Fala isso, claro. E eu fui estudar um pouco sobre isso, Cássio. Foi até um dos motivos de eu e a Aline tomarmos uma decisão muito radical lá na nossa época de namoro. É um testemunho nosso, nós decidimos parar de beijar. Quando estou falando de beijo, estou falando daquele beijão. Aconteceu comigo também. Aquele beijão de língua gostoso, aquela coisa também. Toda lá. E eu fui pesquisar, existem substâncias hormonais que são trocadas num beijo que causam excitação. Sim. Tanto no rapaz quanto na moça. E, gente, não precisa nem estudar isso. Não precisa nem estudar isso. Basta você beijar, como diziam os antigos, né? Como ferro de passar roupa, liga em cima e esquenta embaixo. Sabe disso, né? Sabe disso. Então, isso acontece. Então, por que é que, como eu falei no bloco anterior, a maior dificuldade dos casais de namorados é o quê? Permanecer em santidade. Por quê? Através do beijo na boca, desse beijão de língua, eles preparam o corpo o tempo todo para o sexo. Sim. Então a dificuldade sempre vai ser maior enquanto se estiver preparando o corpo para o sexo, mas não tendo sexo. Está preparando, mas não tem. Está preparando, não tem. Uma hora você vai ter aquilo que você está preparando. Né? E quando você casa, a mesma coisa, ou melhor dizendo, o contrário, né? O casal vai deitar para dormir, vira um pro outro e só dá um beijinho de selinho, boa noite, amor. Tô muito cansado, muito cansado. Aí reclama pros pastores, o sexo não tem mais no meu casamento. Mas né? Teve antes, né?
Acabou o romantismo, entendeu? acabou tudo. Eu atendi um caso que eu não sabia o que dizer, mas só prova isso tudo que eu tô falando aqui. O rapaz tinha 4 meses de namoro, de casado, ele me procurou, pastor, tô com 4 meses de casado, foi em outra cidade e tal, tô com 4 meses de casado e eu não tive relação sexual com a minha esposa nesses 4 meses de casado. Me ajuda. Eu fiz, como que eu vou ajudar esse rapaz? O que eu vou ajudar? O que eu vou fazer? O que eu tenho que falar? Só que eu fiz uma pergunta para ele. Quanto tempo vocês namoraram antes? 1 ano e 9 meses. Tá, e no namoro, como era essa questão da sexualidade com vocês? Ele abaixou a cabeça, triste, e falou assim, pastor, qualquer lugar era lugar pra gente transar. Eu falei, mas peraí, tinha antes, mas agora vocês não têm dificuldade? O que está acontecendo? Né? Então só mostra pra gente o quê? Aquilo que a gente planta no namoro, no noivado ali, às vezes, vai produzir resultado lá dentro do próprio casamento. Lá dentro do próprio casamento. E a igreja, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, tem esse papel que deveria ser completamente dos pais. Sim. De instrução. Sim. Né? De instrução. É claro que tem parcela nossa, porque a gente tem que ensinar as escrituras. As escrituras falam sobre isso, então nós temos que falar sobre isso também. Mas nós estamos pegando muitas pessoas, é uma geração que não tem talvez ensinamento nenhum ou muito pouco dentro de casa, liberdade dentro de casa para se falar a respeito disso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.